Estamos começando mais um Política em Foco, nosso programa semanal que trata de política. E agora um momento novo, um momento especial do nosso programa, estreando também com exibição para a Rede TV do Paraná. Então, além de todos os canais, as mais de 300 cidades que acompanham o nosso programa em diversas operadoras de TV a cabo, estamos também na Rede TV do Paraná. Então, um abraço para o povo paranaense que a partir de agora vai conhecer um pouco mais do nosso trabalho da Connect TV aqui de São Paulo, e aí de São Paulo, na verdade, e aqui de Portugal, que é onde eu estou nesse momento. Nesse programa de estreia, a gente traz Fernando Holliday, que é vereador da Câmara Municipal de Osasco, e vamos falar um pouco de política, de São Paulo, perdão, de Osasco. Eu estou aqui com a minha cidade na cabeça, minha terra natal, mas vamos em frente. Fernando Holliday, muito obrigado por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vindo. É um prazer eu estar aqui com vocês na Connect TV e um prazer estar com todos os nossos telespectadores. Eu costumo falar que a gente acaba confundindo, porque são tantas... Hoje em dia o mundo realmente está globalizado, né? Eu sou nascido em Osasco, morei em Santana de Parnaíba, morei em Barueri. A minha empresa hoje está em Barueri e eu moro agora em Portugal, com a filial aqui, a gente deu uma bagunçada. Mas, Rodney, vamos direto para o nosso primeiro ponto aqui. Rodney, tem muita gente que acompanhou a tua trajetória e que não sabe ainda, ou não teve a oportunidade de entender o motivo da sua saída do MBL. Quem acompanha talvez um pouco mais os bastidores da política, você já deu diversas entrevistas falando disso, você já se posicionou, inclusive, muito duramente a esse respeito, mas, assim, o MBL foi, vamos dizer, um movimento que te projetou, que te levou, né, para o seu primeiro cargo oficial eleito. E depois, o que aconteceu? O que pegou? Explica rapidamente para quem não sabe, principalmente o pessoal do Paraná que acompanha a partir de agora. Olha, essa é uma boa pergunta, porque, na verdade, não foi um único motivo, né? Se você fizer um compilado das minhas entrevistas ao longo do tempo, falando sobre a minha saída do MBL, você vai ver que eu tento o máximo possível unir todos os motivos, mas eles foram muitos. Foram desde divergências que eu tornei públicas na época que eu saí, como, por exemplo, a atuação muito incipiente do MBL no combate ao aborto, que eu acho que era uma pauta muito cara à direita e que eles relegavam, deixavam meio de lado, assim, como se não fosse algo muito importante. Muitos até dentro do MBL internamente eram favoráveis à legalização do aborto. E essa discordância ela foi aumentando ao longo do tempo. Mas também tem outros motivos que à época eu não falei, né, e que depois eu falei mais abertamente, como, por exemplo, divergências na época da eleição de 2020, quando muitas vezes, ao invés de focar no eleitorado de direita, eles atacavam constantemente a direita, a dificuldade de fazer uma autocrítica quanto aos próprios erros em relação ao governo Bolsonaro. O MBL e eu também fomos muito críticos do governo Bolsonaro, só que boa parte dessas críticas vieram por razões que depois se demonstraram falsas, como foi o caso da saída do então ministro da Justiça, Sérgio Moro, que diz que tinha um escândalo enorme de interferência na Polícia Federal. Eu fiz até um vídeo famoso à época, revoltadíssimo com o Bolsonaro, que é absurdo, corrupto, etc, etc. Depois se viu que não tinha nenhuma prova do que o Moro estava falando. Na verdade, a saída dele não foi só prematura, como extremamente prejudicial para o governo. E eu insisti internamente para que o MBL reconhecesse esse erro, esses e tantos outros. E, infelizmente, isso não aconteceu. Então, foi um acúmulo de divergências que, no final, me fez decidir por sair, e o MBL acabou aí seguindo o seu rumo e eu o meu, né? Essa sua saída, ela foi mais um episódio de centenas de episódios de uma desarticulação de união da direita ou do que se pretendia ou se entendia ser uma direita no Brasil.
e que isso, de alguma maneira, acho que o episódio mais importante de todos esses foi aquela saída traumática de Sérgio Moro do governo Bolsonaro. Ali talvez tenha sido um estopim, alguma coisa, porque daí começou a se fragmentar, uma direita dividida em pequenos pedaços que fragilizou de alguma maneira o governo Bolsonaro e culminou numa eleição de Lula de volta à presidência. Você faria alguma coisa diferente? Você acha que de alguma maneira você poderia ter dado uma contribuição? Porque esse choque entre diversas vertentes da direita ele aconteceu em muitos níveis. O teu caso foi um caso emblemático. Você era um cara ligado ao MBL, que é um movimento muito forte, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, continua sendo forte, talvez não tanto quanto já foi, mas continua sendo forte. E aí criou essa desarticulação geral. Você faria alguma coisa diferente hoje? Tem caminho para não para você voltar para o MBL. Eu acho que tem a história que fala, foguete não anda para trás, né? Tem que andar para frente. Mas de pelo menos existir um convívio mais pacífico entre essas vertentes da direita em prol de combater o que está acontecendo. Nós vamos falar bastante a respeito disso daqui para frente nesse programa. Olha, eu acho que só existe um caminho possível e ele depende totalmente do MBL, que é o reconhecimento dos seus próprios erros. O movimento ele se nega a reconhecer que errou em relação ao Bolsonaro e se nega a reconhecer que errou num momento crucial, que foi o segundo turno agora de 2022. Quer dizer, foram inúmeras as pessoas que foram induzidas pelo discurso do voto nulo, que o MBL foi um dos expoentes, né? Não foi o único, mas foi um dos expoentes. E, no fim das contas, eles acabaram trabalhando deliberadamente para que o Lula voltasse à presidência, para que eles pudessem novamente ter um certo protagonismo dentro da direita, mesmo não sendo mais um movimento de direita, ao meu ver. Acho que ele se deturpou completamente dos seus princípios originários. Então, eu acho que enquanto o MBL não reconhecer estes erros e não buscar fazer esta reconciliação com a direita, acho que vai ser impossível isso. Agora, ter feito diferente, eu teria feito inúmeras coisas diferentes, né? Para começar, eu teria aguardado lá atrás as tais provas que o Moro disse que tinha e depois se demonstrou absolutamente falsas. Foi só uma interpretação equivocada dele sobre uma fala do então presidente da República. E depois disso, ao longo de 2020, 2021, evidentemente que eu não teria feito a oposição que eu fiz ao Bolsonaro, chegando até mesmo a concordar com pedidos de impeachment, etc. Era realmente uma reação muito desproporcional para um negócio muito pequeno. E, por fim, em 2022, claro, eu teria trabalhado pela campanha do Bolsonaro desde o primeiro turno. Mesmo já tendo saído do MBL, um outro erro que eu cometi foi acreditar que o eleitorado estava buscando era uma terceira via, quando na verdade não era. Estava buscando um candidato com posição. E tanto Lula quanto Bolsonaro são candidatos de posições firmes, de ideologias bem definidas, coisa que a terceira via não era. No caso, eu estava no Partido Novo. E nós ignoramos completamente esse sentimento do eleitor por candidatos com coragem de ter posicionamentos firmes, que é o que o Bolsonaro tinha, que era o que o Lula tinha. Se este engano quanto à terceira via não tivesse acontecido no primeiro turno de 2022, eu acho que o Bolsonaro teria se saído muito mais forte no primeiro turno e, consequentemente, poderia ter ganhado no segundo. Voltando um pouquinho na história, lá em 2018, né, quando o Bolsonaro ganhou a eleição, muita gente falava assim, olha, o Bolsonaro é isso aí, ele fez campanha do jeito que ele sempre foi, meio grosseirão, meio bronco, meio atabalhoado, falava coisas
politicamente incorretas, né? Maldita hora que inventaram essa expressão politicamente correto, mas já que se usa, vamos seguir em frente. O período em que ele foi presidente, muito pouca gente podia bater no peito e falar fui enganado, porque o Bolsonaro era um cara muito transparente. O Lula, quando foi eleito lá atrás no seu primeiro mandato, ele enganou todo mundo. Ele se fez de Lulinha, paz e amor, e depois foi colocando as garras de fora. Nessa última eleição, a gente pode acusar o Lula de um monte de coisa, menos de ter enganado. Ele deixou muito claro que seria um Lula muito mais radical, que seria um governo muito mais rigoroso e muito mais firme contra os seus inimigos. As coisas que a gente tem visto no dia a dia do governo Lula estava muito claro na eleição. E agora tem uma turma fingindo que não tinha entendido uma coisa que estava muito clara e publicando e se posicionando como arrependido em ter votado no Lula. Como é que você enxerga isso? Você também enxerga que o Lula não enganou ninguém? O Brasil é que votou errado? Eu acho que assim, o Lula ele não enganou no sentido de os discursos, né, que ele fez, as propostas que ele apresentou, todas elas eram muito claras no sentido de ir para uma toada mais autoritária, mais radical, etc. Só que ele deixou brechas para que as pessoas pudessem se enganar em relação a ele. Como, por exemplo, em relação à economia. Não havia um plano de governo do Lula em relação à economia. E ninguém sabia o que ele pensava sobre a economia. Mas você não pode dizer que ele enganou, que ele apresentou um plano que não foi cumprido. Não, ele simplesmente deixou em branco e deixou as pessoas imaginarem o que fosse acontecer. Pode ser que ele seja o Lula de 2003, pode ser que ele seja uma nova Dilma, etc. E aí você teve diversos liberais se ancorando numa esperança que não existia, que era, não, o Lula vai ser diferente, vai ser um Lula mais liberal, né? Ele vai abrir as portas para economistas ortodoxos, etc. Tem um artigo que eu não canso de me referir, que é do Armínio Fraga, que ele lançou na Folha de São Paulo, dizendo que ele sabia do plano econômico do Lula por meio de telepatia, uma conversa telepática que ele teve com o Lula, e aí ele dizia no artigo que ele achava que seria a economia no governo Lula. E errou, obviamente. O João Amoedo também, um completo desastre na questão de liderança política, também fez essa interpretação absolutamente equivocada. Então, eu acho que o Lula realmente ele não enganou. Para nós, da direita, estava muito claro o que ele pretendia. Inclusive, fomos proibidos, por meio de ordem judicial, de avisar o público do que o Lula pretendia. Não podemos falar das ligações dele com Daniel Ortega na Nicarágua e as igrejas sendo fechadas por lá. Não podemos falar das ligações dele, da admiração que ele tinha por Maduro e do perigo que isso representava para a sobrevivência da democracia na América Latina, e tantos outros problemas que foram proibidos de ir ao ar, por exemplo, na campanha do Bolsonaro na televisão. E nesse sentido, o Lula em nenhum momento ele negou isso. Né? Ele nunca pediu um direito de resposta, por exemplo, ao Bolsonaro na justiça, para que ele pudesse dizer, não, eu condeno os equívocos e a ditadura da Venezuela, eu condeno o fechamento de igrejas na Nicarágua. Não há uma fala dele nesse sentido. Mas, claro, houve aqueles que preferiram se enganar porque tinham um certo ranço do Bolsonaro, ou porque não gostavam do jeito que ele falava, ou porque achavam que ele falava demais, enfim. Mas quaisquer justificativas que possam ser pensadas para isso, acho que não cobrem o tamanho do buraco que o Brasil se enfiou ao longo desses meses aí que já percorreram do governo Lula. Você comentou a respeito do Maduro, e uma das coisas engraçadas, eu moro aqui em Faro, né, no sul de Portugal, e de maneira geral os portugueses nutrem uma certa admiração pelo Lula. A máquina de comunicação da esquerda ela é muito forte, e
alguns países aqui da Europa, inclusive Portugal, hoje é administrado pela esquerda, pelo Partido Socialista. Então, essa máquina flui com muita facilidade num ambiente como esse. Então, de maneira geral, o público médio, o português, não o brasileiro que está aqui, nutre essa simpatia. Mas esse caso do Maduro caiu como uma tijolada, né, como um paralelepípedo, uma bigorna da realidade, como o pessoal do Pânico brinca, né, uma bigorna da realidade, da cabeça dos portugueses. Porque diversos amigos meus que acompanham a política brasileira me procuraram e falaram, gente, o que aconteceu com o Lula? Eu falei, não aconteceu nada, sempre foi esse. É que a máquina de publicidade da esquerda fingia que era um outro Lula. Ficou muito ruim aqui internacionalmente, e eu sei que a mídia brasileira, com raras exceções, raras e honrosas exceções, não repercute essa parte negativa do que se fala do Lula nesse momento. Nesse momento, ele é muito criticado em diversos veículos de comunicação da Europa. Mas, Rodney, passando para outro assunto, e vamos falar de ditadura, né? Você acha que o Brasil está numa ditadura do judiciário? Indo direto ao ponto, assim? Essa pergunta, só o medo de responder essa pergunta já é uma resposta à pergunta. Eu acho que sim, nós infelizmente estamos. Eu ainda tenho um certo receio de usar a palavra ditadura, porque os mecanismos para reequilibrar os poderes estão ainda de pé, né? Eu entendo para mim que quando há uma ditadura instalada, os mecanismos institucionais para reequilibrar os poderes, poder executivo, judiciário e legislativo, eles ainda permanecem. Quando estes mecanismos são retirados, ainda há uma ditadura. O negócio é que as pessoas que detêm este mecanismo não se utilizam dele e são subservientes a esse desequilíbrio de poderes. Então, nesse sentido, politicamente, acho que é possível falar, embora tecnicamente ainda não seja possível, politicamente é possível falar de ditadura do Poder Judiciário, que, como já dizia Rui Barbosa, e essa frase ela tem circulado bastante, a pior ditadura é a do Judiciário, porque dela não tem a quem se recorrer. E nós vimos o STF, nesses últimos anos, absorvendo um poder muito grande, principalmente o Alexandre de Moraes. Só que não é só o Alexandre de Moraes, né? Eu acredito que ele sozinho não conseguiria fazer tudo o que está sendo feito. Todas as decisões dele são referendadas pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. E tudo isso com um Senado que assiste absolutamente passivo todas as decisões do Supremo. E uma Câmara dos Deputados que também não se mexe no sentido de realizar, por exemplo, uma CPI de abuso de autoridade, que é o que já foi cogitado no final do ano passado. Então, o executivo, óbvio, nesse caso aqui não tem nem o que falar, mas o poder legislativo, que poderia, de alguma forma, tentar reequilibrar os poderes ou levar um recado a esta ditadura do judiciário, não o faz. E o próprio judiciário, na sua autorregulação, que por meio de decisões colegiadas poderia rever estes abusos, também não o faz. Então, quer dizer, me parece que há uma subrepresentação daqueles que estão sofrendo com a restrição da liberdade de expressão no Brasil. Todos aqueles que estão sofrendo com essa restrição, e óbvio, majoritariamente eles são de direita, eles estão subrepresentados, tanto no Congresso Nacional quanto no sistema judiciário. E aí há um outro problema. Há alguns que representam a direita e que estão dentro do Congresso Nacional que têm medo de comprar essa briga. Você tem senadores, por exemplo, que fazem oposição ao governo Lula e que estiveram no governo Bolsonaro, é o caso do Ciro Nogueira, por exemplo, que é o líder do PP no Senado, e você vai falar de STF com ele, é cheio de, meu Deus, não me toque, não, veja bem, não é assim, tudo mais. Então, nós não temos também muitos aliados que entendem o perigo que é o avanço deste poder do judiciário, especialmente do STF no Brasil. Mas eu tenho esperança de que daqui a alguns anos
talvez daqui a uma ou duas eleições, o Senado tenha se modificado completamente, graças ao crescimento e à conscientização desse eleitorado de direita, para que a gente possa ter um reequilíbrio dos poderes nas próximas décadas. Holiday, quando você fala de uma ou duas eleições, você está falando de, se a gente pensar em Senado, 16 anos, se a gente pensar em eleição normal para deputados, estamos falando de 8 anos. Um cidadão, por exemplo, na minha idade, eu tenho 50 anos, poxa, eu fico muito desanimado de pensar que, nossa, se tudo der certo, daqui a 8, 10 anos as coisas começam a mudar. Acho que para um jovem que está engajado na política, um jovem de direita, de esquerda, tanto faz, ter esse tipo de conta fica mais simples, que o cara fala, tenho 20, quando eu tiver 30 as coisas começam a melhorar, fica legal. No meu caso, dá uma desesperança generalizada. E ainda falando do judiciário, desse sistema de pesos e contrapesos, que ele existe, mas ele precisaria estar sustentado em base moral. E aí a gente não tem base moral dessas pessoas, é muito nítido o que está acontecendo. Mas falando do judiciário, ainda mais uma questão polêmica. Cristiano Zanin deve ser, né, confirmado pelo Senado, foi bem recebido o nome dele para ser o novo ministro do STF, o que causa mais qualquer tipo de perplexidade é o Lula ter dito abertamente, olha, não é só porque ele me defendeu dos processos, ou seja, isso foi um elemento. E aí o princípio da impessoalidade já foi para o vinagre e não tem ninguém falando disso, salvo raríssimas exceções fora do Congresso, na imprensa, meia dúzia no Congresso, mas mesmo esse tal Congresso de direita, que todo mundo meio que comemorou, perdemos a eleição, mas o Congresso é direita, está em silêncio quase que absoluto. Me dê algum motivo do alto dos meus 50 anos para eu ter algum tipo de esperança com esses ingredientes todos, porque eu não consigo enxergar. Olha, eu acho que no caso do Zanin, a gente pode olhar sobre duas perspectivas, né? A perspectiva simbólica e a perspectiva pragmática. Do ponto de vista simbólico, é um completo desastre, né? Você tem um advogado pessoal do presidente da República sendo indicado para a Suprema Corte do país e podendo vir em algum momento a julgar processos, inclusive da Lava Jato, né? Um processo no qual ele atuou. E claro, acaba sendo também simbolicamente um grande problema porque nós estamos premiando, entre aspas, o bandido, né? Não dá para dizer que o Zanin é o bandido, mas o fato é, aquele que esteve ao lado de um sujeito que foi condenado e preso se tornou ministro do Supremo. Aqueles que acusaram o sujeito que foi condenado e preso em determinado momento estão perdendo seus mandatos. Então, há uma inversão de valores aí bem preocupante, além do fato, claro, dele ser um advogado pessoal do presidente da República. Nos Estados Unidos, nós já tivemos um caso parecido, né? O George W. Bush, em 2003 ou 2004, se eu não me engano, ele tentou indicar a advogada dele, né, que era a advogada pessoal dele, acompanhou ele no governo do Texas durante muito tempo. Ele manteve essa indicação por mais ou menos um mês, só que o próprio Partido Republicano não admitia essa hipótese, principalmente porque ela não tinha posicionamentos jurídicos muito claros em relação ao aborto, drogas, etc. e tal. E aí ele acabou voltando atrás e indicou o Samuel Alito, que foi aprovado na época. Mas o que eu quero dizer, do ponto de vista pragmático, né? Não vai mudar absolutamente nada. E por que eu digo isso? Porque ele está entrando no lugar do Lewandowski, que não era advogado pessoal do Lula, nunca foi um advogado, nunca foi uma figura íntima do presidente, que foi o mesmo que o indicou, né? Mas foi o mais fiel e eu diria o mais competente advogado dos acusados do mensalão na ação penal 470. O Lewandowski era o exato oposto do Joaquim Barbosa.
Joaquim Barbosa pedia para condenar, Lewandowski para inocentar. E não é que ele fazia um voto de meia hora, 1 hora, não. Para cada 1 hora de voto do Joaquim Barbosa, eram 2, 3 horas de voto do Lewandowski. E ele foi indicado porque a mãe dele era muito próxima da então primeira-dama, a Marisa Letícia. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? No fim das contas, é uma nomeação, digamos, escandalosa, porque todo mundo viu que o Lula que o Zanin era advogado do Lula e tal, etc. Mas do ponto de vista pragmático, todo presidente, enquanto esse sistema prevalecer, vai querer indicar algum ministro que seja próximo dele, assim como Gilmar Mendes era muito próximo de Fernando Henrique Cardoso, assim como Alexandre de Moraes era muito próximo do Moraes. O Nunes Marques, pouca gente sabe disso, né? Alguns colocam a indicação dele na conta do Centrão, mas antes de ser indicado pelo Bolsonaro, ele era muito próximo do Bolsonaro, se encontraram diversas vezes, de frequentar a casa. O André Mendonça nem se fala, né? A Michelle Bolsonaro conhecia ele há muito tempo e tal. Então, assim, do ponto de vista pragmático, se ele estivesse entrando no lugar de um ministro conservador, aí realmente acho que nós deveríamos nos preocupar muito mais, acho que seria até o caso de ir para a rua e tal, mas não é o caso. Então, me parece que é 6 por meia dúzia. E aí eu entendo a reação, né, de alguns parlamentares de preferirem não comprar essa briga, que a gente não vai vencer, obviamente, e focar em outras que é possível vencer, como CPI do MST, CPMI do dia 8 de janeiro, etc. Eu tenho acompanhado as CPMIs e as CPIs e a discussão em torno disso, mudando de assunto e aproveitando o gancho que você mesmo criou, e eu tenho visto uma cobertura muito menos efusiva, festiva e espalhafatosa dessas CPIs do que, por exemplo, aquela CPI do Covid, que ficava no ar em TV aberta horas a fio, um verdadeiro espetáculo. É uma cobertura bem mais discreta e que normalmente, quando é citado, é só muito pouco do assunto quando ele evolui e muito mais quando tem o choque, porque daí cria aquela coisa, tá vendo, CPI não leva a nada, tal. Você acha que essas CPIs e CPMIs podem levar a algum tipo real de punição? Primeira pergunta. E segunda, dentro dessa mesmo quesito, mesmo que não leve, porque muitas vezes essas CPIs não levam a nada jurídico, mas levam a uma conscientização, levam a uma mudança de perfil do eleitor, levam a um novo momento, vamos dizer, do próprio eleitorado. A CPI da Covid foi muito isso. Ela diretamente abalou a estrutura do governo Bolsonaro. Você acha que essas CPIs podem abalar as estruturas do governo Lula, já que juridicamente eu tenho muito pouca confiança que aconteça alguma coisa? Olha, eu acho que vai ser um desafio muito maior. Primeiro, por um motivo que você mesmo já colocou, a mídia tem lado, né? A Globo ela não vai cobrir a CPMI do dia 8 de janeiro, como cobriu a CPI da Covid, porque eles têm lado e já há muito tempo, infelizmente, não escondem isso, né? Ou felizmente, né? Porque pelo menos agora que eles não escondem, ficou tão óbvio que as pessoas não são mais tão enganadas. Mas isso ajudava, evidentemente, a acelerar o desgaste do governo. E tem um outro problema. A CPMI do dia 8 de janeiro ela foi cooptada pelo governo, ou seja, um elemento básico desta CPMI não aconteceu, que é a convocação do general G. Dias. Quer dizer, é claro, a oposição vai continuar tentando inúmeras outras vezes até conseguir. Pode ser que consiga no final, mas isso já demonstra que há uma dificuldade imensa dessa CPI, de fato, ser uma CPI isenta quanto aos ocorridos no dia 8 de janeiro. E veja, o general G. Dias foi o estopim para que a CPI pudesse acontecer. Foi o vídeo dele lá oferecendo água para os vândalos que fez o governo falar, meu Deus, agora não tem como a gente fugir dessa. E mesmo assim, eles impedem a investigação de acontecer. Então, esta batalha, nesta CPMI, eu acho que vai ser mais
complicada, mais desafiadora. No caso da CPI, que acontece lá na Câmara dos Deputados do MST, aí essa eu acho que ela tem um poder mais, não é nem que é mais forte, mas ele pode desgastar o governo mais rapidamente. Isso porque, primeiro, na Câmara dos Deputados, a oposição tem um controle maior do que no Senado. O Senado é quase que dominado pela base do governo, pelo Pacheco. Ali na Câmara dos Deputados, até pelos atritos que o Lira vem tendo com o Lula, o governo tem encontrado uma maior dificuldade. E o relator e o presidente da CPI do MST são da oposição, o Ricardo Salles e o Coronel Zucco. Então, acho que isso vai ajudar. Inclusive, eles fizeram uma diligência num assentamento recentemente e teve um tweet do Orlando Silva, deputado do PCdoB, reclamando que os deputados invadiram a invasão, que era preciso respeitar o ambiente dos invasores. É cada coisa. Mas me parece que esta CPI vai acabar descobrindo métodos de financiamento, uso de armas nas invasões, uso de violência e tantas outras coisas que sequer nós podemos imaginar. E isso, claro, já está tensionando a relação do governo com o MST, mas acho que vai desgastar ainda mais o governo perante a sociedade brasileira. Rodney, antes da a última parte, eu quero falar dos fatos recentes relacionados aí à semana do orgulho gay, os movimentos LGBTQI+, que estão, né, com algumas imagens meio chocantes essa semana. Mas antes disso, você já deve ter ouvido críticas do tipo assim, mas o que esse cara tá falando tanto de governo, de não sei o que, ele é vereador, ele tinha que falar só da cidade de São Paulo. Esse cara tá... Você já deve ter ouvido isso. Explica um pouco, eu sei a diferença, né? Uma coisa é a sua função política e outra a sua liberdade de propagar as suas verdades aí. Mas fala um pouco, porque eu já cansei de ouvir isso. Esse cara não tinha nem que estar dando entrevista para falar de Congresso, porque ele é vereador. Até a expressão que eu já ouvi é vereadorzinho. Então, fala por que um vereadorzinho dessa tal de cidadezinha de São Paulo aí pode ficar dando palpite em tanta coisa. Boa. Bom, primeiro que o meu mandato ele surge do ativismo contra a então presidente Dilma Rousseff, né? Então, as pessoas que me elegeram, claro, para ter uma representação de direita na cidade de São Paulo e tudo mais, mas elas se elegeram porque também me elegeram porque se sentem representadas pela minha voz. Então, a ideia é que quando eu falo sobre diversos outros assuntos que não têm a ver sobre a vereança, é porque eu estou representando pessoas que querem que eu fale sobre esses temas federais também. Se assim não fosse, eu não teria sido reeleito vereador, né? O meu primeiro mandato é assim como o segundo, quer dizer, eu discuto os temas da cidade, eu apresento projetos de lei, discuto a realidade da cidade e represento essas pessoas na cidade, mas isso não impede e não atrapalha em nenhum segundo o meu trabalho falar sobre outros assuntos, dar voz e dar alcance à voz de pessoas que se sentem representadas, porque esse é um grande problema também, né? Muitas vezes a pessoa, ela votou num deputado federal, votou num senador, etc. Só que muitas vezes, por conta destes deputados, desses senadores, estarem, enfim, mergulhados em Brasília, mergulhados em diversos assuntos, e quem já foi em Brasília sabe muito disso, acontece várias coisas ao mesmo tempo, muitas vezes eles deixam de se posicionar sobre um assunto ou vão ficando distantes da opinião do seu público sobre aquele assunto, e aí quando alguém que não é deputado federal, que não é senador, mas tem uma relevância nas redes sociais ou na mídia como um todo, vai lá, se posiciona, pressiona, coloca o seu posicionamento, isso ajuda também a reconectar
aqueles representantes com o resto da sociedade. Então eu sou vereador, mas também sou ativista. Sou vereador, mas também sou analista político, assim como também sou historiador, professor, filho e tantas outras funções sociais, como todos nós temos, né? Cabe tudo nessa agenda aí, né? Não tem essa limitação. Rodney, ainda falando de São Paulo, né, da capital, esse problema que tem nesse momento aí entre o Salles e o Nunes e tal, você acha que isso dá para resolver e ter uma frente mais à direita realmente com chance de disputar? Ou é mais um capítulo da fragmentação do que se pode esperar de uma direita e aí a coisa vai ficar muito consolidada para o Boulos virar o nosso próximo prefeito da cidade de São Paulo? Infelizmente hoje eu acho que o Boulos é o favorito, mas não sei se vai perdurar assim, né? Uma análise que a gente sempre faz é que a cidade de São Paulo ela é mais progressista, né? Tanto é que o governo do estado nunca esteve nas mãos do PT, mas a cidade já teve algumas vezes. Na década de 80 com Erundina, início dos anos 2000 com a Marta, início dos anos 2010 com o Haddad. E agora, nessa última eleição, tanto o Lula quanto o Haddad venceram na cidade de São Paulo nas eleições para governo e para presidência da República. Só que isso não é 100% verdade, porque o Dória venceu em 2016 com um discurso mais à direita, né? E em 2016 não era o Dória de agora, né? Era um Dória firme e colocando bem claramente a favor de privatizações, internação compulsória de dependentes químicos na Cracolândia, enfim, o discurso dele era o discurso da direita. E ele se elegeu naquela ocasião. Então, me parece que não é uma verdade absoluta também. Mas, independente disso, me parece que está consolidado que o Salles não será candidato a prefeito. Resta decidir, então, e eu acho que a direita precisa decidir isso o quanto antes, porque o Boulos está fazendo campanha, desde que ele terminou a campanha dele de deputado federal, ele já começou no dia seguinte a campanha dele de prefeito para São Paulo. Enquanto isso, a direita não sabe muito bem e tal. Então, a gente precisa definir muito claramente se teremos ou não um candidato próprio. Hoje, alguns citam o nome do Marcos Pontes, que poderia ser aí uma opção. Ou o próprio Ricardo Nunes, que é o atual prefeito hoje. O Ricardo Nunes, claro, ele tem os seus problemas, porque ele tem um discurso mais ao centro, não é tão convicto ideologicamente, mas também não acho que seria o fim do mundo, não. Porque ele, enquanto vereador, ele foi responsável, antes mesmo de eu ser eleito, ele foi responsável aqui na Câmara Municipal por retirar a ideologia de gênero do Plano Municipal de Educação. E ele articulou isso com vários vereadores cristãos aqui da Câmara Municipal e sempre se posicionou dessa forma. E sempre foi muito próximo da ala da Igreja Católica, que é mais conservadora. Então, me parece que, pessoalmente, ele tem, sim, uma ideologia, uma certa convicção de direita e conservador. Só que, politicamente, ele tem medo de se posicionar, acho que muito por conta desse cenário aí da cidade que a gente colocou. É o ideal? Não acho, né? Porque para você eleger vereadores, eleger parlamentares, puxar votos, o ideal seria você ter um candidato de direita raiz que animaria a militância e tudo mais. O Ricardo Nunes não anima tanto nesse sentido. Mas acho que é melhor nós o apoiarmos, se nós não tivermos um candidato próprio, do que simplesmente lavar as mãos, como alguns fizeram em 2022 e deu no que deu. Vamos lá, aproveitar mais uma vez o gancho aí, você falou de ideologia de gênero, esse assunto, vamos dizer, este tema ganhou muita propagação nos últimos dias aí nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, com debates no Twitter e uma série de coisas, a respeito de um avanço, vamos dizer, muito agressivo das propostas, das pautas LGBTQI+, se é que é esse o nome nesse momento, e se não for, eu já peço desculpas, não tem nada a ver com homofobia,
porque é difícil acompanhar, eu já vi, né, essas mudanças acontecem muito, mas vamos lá. Uma das coisas muito agressivas que a gente viu nesses últimos dias foi na própria parada gay, que eu não sei nem se pode falar assim, mas é parada gay ainda, que chama? Bom, mas vocês me entenderam com todo respeito. Eu acho que mas vamos lá, com todo respeito. É um militante, né, falando o Brasil é preto, o Brasil é gay, o Brasil é isso, o Brasil é aquilo. E isso foi motivo de muita ironia, principalmente no Twitter. Falar, então peraí, então eu não sou mais brasileiro, porque eu não sou gay, eu não sou preto, eu não sou nordestino, e aí criou aquele monte de discussão. Além disso, um grupo que se autodenomina crianças em prol de crianças trans, e aí uma série de reportagens falando que em diversos lugares do mundo, que inclusive no Brasil, há a possibilidade da criança fazer a transição de gênero, criança mesmo, a partir dos 3, 4, 5 anos. Quer dizer, o tema explodiu nas redes sociais, eu queria saber o seu posicionamento. E aí, no seu lugar de fala, porque você é homossexual assumido e recentemente falou que não é mais, agora é bissexual. Não, e o que eu falo assim, eu fico muito confortável de falar numa boa, porque o seu posicionamento te dá essa liberdade, entendeu? E não me constrange de se eu errei alguma frase, se eu errei alguma colocação, sei que você não vai usar isso como ferramenta de me destruir ou de falar mal de mim depois. Então eu queria saber seu posicionamento depois desses dias conturbados. Pois é, eu inclusive apresentei um projeto aqui na Câmara Municipal proibindo a participação de crianças na parada gay, né? Porque o negócio é o seguinte, antes de entrar no tema das crianças trans e tal, a origem da parada gay eu considero uma origem positiva, que o negócio é o seguinte, eram pessoas saindo às ruas dizendo, olha, o que eu faço no meu íntimo, na minha casa, com a minha vida, é um problema meu, gente. Se eu quiser me unir com outra pessoa do mesmo sexo, me deixem. Não me espanquem por isso, não me matem por isso, né? Então, assim, era a busca pelo direito de viver, pelo direito de se unir e por respeito. Bom, isso era uma coisa. O que é hoje? É uma festa sexual com gente pelada no meio da rua. Quer dizer, não tem nenhum outro significado. É a mais pura depravação. Se tinha crianças de 5, 6, 7 anos andando no meio da Avenida Paulista e vários caras desculpe, mas com a bunda de fora, quase pelados, quando não estavam dançando, simulando ato sexual ou qualquer coisa do gênero. Então, assim, se é uma festa, então vamos tratar como uma festa de maiores de 18 anos. E tem que mudar o local, porque não dá para ser no meio da rua assim também não. Né? Aqui nós temos, por exemplo, o AMB, onde acontece o carnaval. Ali você pode fazer, cabe milhares de pessoas, com certeza caberia a parada gay inteira lá, e você consegue controlar o acesso, inclusive para impedir a entrada de crianças. Eu acho que esse é um ponto central do porquê a parada gay não representa LGBTs que, como eu, querem respeito, sim, querem que a nossa privacidade seja respeitada, mas também não concordam com essa patifaria que acontece aí todos os anos. Bom, esse é um ponto. Agora, em relação às crianças trans, é importante dizer que, sim, algumas crianças sofrem com a disforia de gênero, isso é, não se identificar com o próprio corpo na infância, mas isso não significa que elas sejam trans. E esse é o grande negócio. A esquerda, ela transforma a ciência em ideologia quando ela distorce isso e coloca como se a criança de 3, 4 anos de idade, por não se identificar com o próprio corpo dela, meu Deus, ela é trans, então já vamos começar aqui, preparar a transição, etc. E não ouse questionar, hein, se não é transfobia. Espera lá, não é assim. A imensa maioria dessas crianças, se elas não forem induzidas com o tempo, isso já foi demonstrado em diversos estudos de neuropsicologia e psicologia, elas vão, com o tempo, se adaptar ao próprio corpo. E podem, no futuro, serem heterossexuais ou podem ser homossexuais.
Não implica necessariamente, porque nesta idade a criança ela está se descobrindo. Então é normal que haja determinada confusão em relação ao seu próprio corpo, e pode ser também entre essas crianças com disforia que lá na frente elas se tornem trans, mas ela só pode ser considerada transgênero ou transexual, seja lá o que for, quando ela tiver plena consciência do seu próprio corpo e plena consciência das suas vontades. Porque, gente, não é brincadeira você fazer todo um tratamento hormonal de retardamento da puberdade e depois ainda fazer uma cirurgia para a mudança do seu sexo. Muitas vezes tem pessoas que já na vida adulta, depois de alguns anos, acabam se arrependendo disso e sofrem horrores para tentar retornar com o seu corpo original. Então, é um negócio muito sério. Infelizmente, uma discussão científica foi absolutamente ideologizada pela esquerda. E acho que é nosso dever combater isso sempre. Uma coisa é você respeitar o direito à manifestação, o direito da parada gay, etc. Mas isso não significa que limites não precisam ser impostos. Muito bem. Fernando Holliday, para finalizar, agora vem a saia justa. Tudo foi suave até agora. Agora vem a saia justa, que é muito pessoal. Eu vou ousar fazer sem ter combinado nada antes. Eu considero você, acompanho a tua vida pública, considero você um cara muito inteligente, muito sábio. Sábio é mais importante do que inteligente, porque é o saber tocar ali, fazer a coisa andar. E tem um outro cara que eu admiro muito, que vem do mesmo movimento de origem sua, que é o Kim Kataguiri. Eu acho o Kim Kataguiri um garoto, né? Por causa que eu sou tiozinho, eu posso chamar vocês de garotos. Mas eu acho ele um cara genial, muito inteligente, muito sábio também. Acho que é muito claro o seu posicionamento, você não tem a menor intenção, ou pelo menos não transparece, de retornar ao MBL, e não há necessidade disso, para que no futuro estes políticos, essas personalidades, andem na mesma direção para o bem da direita, para o bem do Brasil, e com isso, mais uma vez, não estou dizendo que a esquerda é o mal, eu estou dizendo dentro das minhas convicções políticas. O que você falaria para o Kim Kataguiri se ele estivesse agora aqui para falar, vamos parar com isso, não vou voltar para o MBL, mas vamos seguir no mesmo caminho? O que você falaria para o Kim Kataguiri? Porque depois eu vou entrevistar o Kim e vou fazer a mesma coisa. Cara, eu não sei, porque a sensação em relação ao Kim, ela é de decepção, porque ele era alguém que eu tinha uma inspiração muito grande, né? Quando eu entrei para o MBL, ele já era famoso, claro, não como hoje, mas já tinha a sua fama enquanto eu era um completo anônimo. Então ele foi a minha inspiração nesse sentido. E era alguém que não tinha medo de reconhecer os próprios erros. E até hoje eu não sei se ele não considera que não errou em relação ao Bolsonaro, ou se ele realmente acredita que está fazendo certo, que é esse o caminho dele e tudo mais. Então, é difícil dizer exatamente o que eu diria para ele, porque antes eu preciso entender. Então, acho que, na verdade, eu faria essa pergunta. Se ele entende que errou ou exagerou em relação a essa oposição ao Bolsonaro, tendo em vista tudo que esse governo Lula tem feito, todos os realinhamentos que a esquerda autoritária tem feito, principalmente na América Latina, e todo o risco que esse governo representa para as nossas liberdades. Mesmo diante de tudo isso, será que ele genuinamente acredita que o Bolsonaro era pior ou tão ruim quanto? Eu acho que essa pergunta ela é fundamental para que a gente pensasse nos próximos passos. Muito bem, aí. Obrigado pela espontaneidade. Eu sempre gosto de registrar o Política em Foco, ele só existe pela espontaneidade. Eu não faço pauta e eu nunca aceitamos
que uma entrevista viesse completamente pautada. Então, pessoas de direita, pessoas de esquerda, e já foram muitos aqui, já entrevistei o Haddad, já entrevistei o Ciro Gomes, já entrevistei deputados de esquerda o Boulos, e nunca ninguém falou, olha, não pergunte a respeito disso, porque se fizer, não dá certo. Não é? Então, acho que esse é o espírito democrático, plural, e independente de ser plural, eu me posiciono, eu falo com clareza, né, as minhas posições, e nem por isso preciso bater boca, discutir sempre em alto nível com todos os convidados que a gente já teve. Foi, mais uma vez, um grande prazer fazer o Política em Foco. Muito obrigado, Fernando Holliday, suas considerações finais, tenha certeza que nós vamos mandar esse vídeo para o Kim, já como forma de convidá-lo para mais uma vez participar desse programa, e quem sabe a gente fazer uma aproximação do bem aí da direita. Suas considerações finais. Bom, muito obrigado, foi um prazer participar aqui com vocês, e eu também concordo, viu, em entrevistas combinadas, às vezes tem gente que vem me entrevistar, geralmente estudantes de jornalismo, né, que estão começando e tal, olha, essas são as perguntas que eu vou fazer, eu falo, não me mostre isso, eu quero descobrir a pergunta enquanto você está gravando aí e tal, porque senão você perde realmente o real sentido da entrevista, né, que é buscar a verdade espontânea das coisas. Então, foi um prazer participar, eu espero também voltar mais vezes. Um grande abraço a você, um grande abraço a todos que nos assistiram. Muito obrigado mais uma vez, é isso. Terminamos mais um Política em Foco. A gente agradece a nossa audiência por todas as plataformas digitais, né, as redes sociais, nosso aplicativo, nosso site, as diversas operadoras que nos levam para mais de 300 cidades do Brasil, e agora as 100 cidades de Curitiba, do Paraná, que também acompanha pela Rede TV Paraná o nosso Política em Foco. Muito obrigado a todos vocês, continuem conectados com a Connect TV. Valeu!